Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? A nossa rádio é rádio web, rádio online. Tu nos encontra através do endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Acessando esse endereço, tu vai cair direto no nosso site e já sai ouvindo a nossa programação. Nós temos notícias, louvores, bate-papo, é bênção, gente. Tenho certeza que tu acessando, tu vai gostar de ficar escutando ligadinho o dia inteiro conosco aqui na Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas. Tu tem encontro marcado comigo, às 18 horas, aqui na tua rádio. Amém? Quero te falar também que se por um acaso tu perdeu alguma das nossas outras conversas, tu pode acessar o nosso canal. Nós ficamos lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Aqui no cantinho vai ter inscrever. Eu vou pedir para te acessar, te inscreve, clica no sininho, e não fica de fora de nenhuma das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Gostou? Curte, comenta. Isso ajuda a visibilidade do canal, faz com que a mensagem do Senhor alcance mais famílias, chegue em mais pessoas cada vez mais longe. Tu vai estar nos ajudando, nos abençoando a abençoar. Amém, gente? Tu querendo entrar em contato conosco aqui na rádio, dar a tua sugestão, fazer pedido de oração, o nosso WhatsApp é o DDD 54 99 670 8990. Estamos aguardando a tua mensagem. Quero lembrar vocês também dos nossos amigos e patrocinadores. São eles o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O telefone é 54 981 515 525. Amém? E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres, e mais, todos os cursos reconhecidos pelo MEC e na modalidade em EAD. Te informa, o telefone é 54 999 31 8699. Amém? Bora lá? Bora conversar? Amados, o que eu separei para a gente conversar hoje é sobre por que devemos congregar. Nós estamos vivendo numa época de guerra, né? Louvado seja Deus que essa guerra não chegou aqui no nosso país ainda, apesar de nós já estarmos recebendo os respingos dessa guerra que está acontecendo. O aumento do diesel, paralisação, né? Várias coisas já estão chegando em nós. E uma das coisas que o apóstolo Paulo fala lá em Hebreus, é sobre o congregar. E eu imagino que pós-guerra, porque a minha oração é para que essa guerra acabe o quanto antes, eu imagino que o congregar venha a se esfriar um pouco, porque as pessoas estão esfriando, isso é bíblico, está na palavra, né? Que o amor esfriaria. E que daí as pessoas acabam deixando de ver o significado de estar em comunhão, deixando de querer estar em comunhão. Então, eu quero conversar contigo hoje sobre isso. Por que nós devemos congregar? Por que não devemos nos afastar? Amém? O texto base está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, é o apóstolo Paulo falando. Eu vou ler aqui, tá? Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns,
Mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Amém? Palavra do Senhor. Essa é o nosso texto base da Bíblia para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, tão atual, né? A gente vive num mundo onde as pessoas dizem: eu sirvo a Deus do meu jeito, né? Se Deus está em todos os lugares, eu posso fazer uma oração, eu posso rezar, eu posso em qualquer lugar aonde eu estiver, eu não me sinto bem em igreja, então eu não vou ir lá, não preciso ir lá. Cuidado, porque não é bem assim, gente. Né? Não preciso de igreja para ter fé, né? Será que essa pessoa sabe como alimentar a sua fé? Através da onde a fé vem? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Respeito as pessoas que pensam dessa forma, e aqui o assunto é para tentar abrir os olhos dessas pessoas que pensam dessa forma, porque existe um preço a ser pago por isso, e ele não é barato. Vamos lá, então? A pergunta é: será que isso está de acordo com a palavra? Congregamos porque isso é uma ordem, não uma opção. A Bíblia não diz se quiserem, ela diz não deixem de congregar. Isso mostra que congregar não é sugestão, não é tradição humana, é direção de Deus, é orientação do alto, meus irmãos, minhas irmãs. Quem ama a Deus valoriza aquilo que ele ordena, tenta cumprir as ordenanças do Senhor. Nós congregamos porque precisamos uns dos outros. Ninguém cresce sozinho. Ninguém aprende sozinho, cresce sozinho. Tu pode até ter uma habilidade extraordinária de ser autodidata, de aprender muitas coisas sozinho, mas não o 100%, não o todo. Por isso que a gente precisa uns dos outros. Em Romanos 12, aí eu quero abrir aqui Romanos 12, para a gente estar vendo tudo que a palavra fala sobre esse assunto. Romanos 12 vai dizer: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Palavra do Senhor. Um precisa do outro. Cada um tem uma função. Fora do corpo, a pessoa enfraquece. Gente, eu ouvi essa semana, aqui na igreja onde eu congrego, né? Eu já falei para vocês, eu moro aqui na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, a igreja Encontros de Fé, do pastor Paulo Ganzel. E essa semana eu estava ouvindo eles falarem, e eles falaram uma coisa tão tremenda, né? Eles lembraram, eu não tenho certeza qual o pastor que eles ouviram falar isso, parece que foi a pastora Camila Barros, mas eu não tenho certeza dessa informação. Eles falaram assim: o corpo, né? Tem o nosso corpo, cabeça, membro, tronco, né? Membro superior, membro inferior. Mas vamos fazer o seguinte: o que infelizmente acontece com várias pessoas. Vamos arrancar o braço. Arranca o braço, né? O braço faz parte do meu corpo. Arranca o braço e joga ele fora. O meu braço vai sobreviver fora do corpo? O meu corpo, a minha cabeça, o meu tronco, o meu braço direito, meus membros inferiores, vai sobreviver.
vai passar por uma situação bem difícil, vai ter que ter acompanhamento, mas o meu corpo vai sobreviver. Mas o braço que está fora do corpo, esse não vai sobreviver. Esse vai apodrecer, vai morrer, vai secar, né? Outra coisa que eu ouvi logo que eu me converti. Eu me converti lá em Brasília, eu morava em Brasília quando eu me converti, na Igreja Batista Filadélfia de Águas Claras. Eu me converti lá. Eu lembro que uma irmã disse assim, imagina um fogo muito forte, né? Tu consegue imaginar esse fogo muito forte, aí aquelas lenhas, aquele carvão, aquilo assim em brasa, né? Muito forte, aquele fogaréu. E daí, de repente, tu pega uma brasa desse fogo e tu tira ele do fogo. O que vai acontecer com essa brasa que saiu do fogo? Ela vai ir apagando, ela vai ir esfriando, e ela vai apagar, ela vai sumir. Por isso que a gente precisa estar no fogo, no corpo, na igreja, na congregação, para que a gente não esfrie, para que a gente permaneça na palavra, para que a gente aprenda a palavra. Isso é muito importante de nós sabermos, gente. Bom, continuando. Sozinho, a gente vai desanimar mais fácil, a gente vai esfriar espiritualmente, a gente fica vulnerável. Agora, na comunhão, a gente é fortalecido, corrigido, encorajado. Congregar nos protege espiritualmente, gente. E o isolamento terreno é perigoso. É perigoso porque a gente vai amornar, a gente vai esfriar, a gente não vai ter quem nos oriente, a gente não vai ter quem chegue e diga assim, ó, Karen, olha ali o que tu tá fazendo, tá errado, irmã, tu não tá vendo? Olha ali, quem sabe se tu fizer assim, ó, dessa forma, desse jeito e por esse caminho. A gente aprende quando está congregando, mas, óbvio, claro, não pense o contrário. Tá passando um carro de som aqui perto, gente, desculpa, tá? Não pense o contrário, o inimigo sempre vai preferir as pessoas isoladas, porque são mais fáceis de manipular. E daí eu quero ler contigo Eclesiastes. Se tu quiser abrir a tua Bíblia comigo, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Vai dizer assim, ó. Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amém? Palavra do Senhor, gente. É claro que o inimigo vai preferir pessoas isoladas, porque sozinho ninguém percebe que ele caiu. E se ele está sozinho, para quem que ele vai pedir ajuda? Para quem que ele vai pedir socorro se ele está sozinho? Não vai ter ninguém para te ajudar a levantar, não vai ter ninguém para te socorrer. Agora, quando estamos congregando numa igreja de verdade, gente, eu sei que existem muitas pessoas que foram machucadas, que estão desgostosas, mas deixa eu te falar uma coisa. A gente culpa a igreja por coisas que pessoas fizeram. Esse irmão, essa irmã que te tratou mal, que te desdenhou, que riu de ti, que debochou, que te entristeceu, que enfraqueceu a tua fé, tu pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde ela vai estar frente a frente, cara a cara com Deus. E é para ele, é para o Senhor que essa pessoa vai responder pela atitude que ela teve contigo. Não culpe Deus, não culpe a igreja por erros humanos. Até porque, gente, a igreja, ela tem que ser comparada com um hospital espiritual. Porque a gente está ali porque a gente precisa de alguma coisa.
É muito difícil uma pessoa chegar na igreja, eu vim, mas não tem ninguém doente na minha casa, não tem problema financeiro, não tem vícios, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquele outro. É muito difícil. Todo mundo chega carregando um fardo. E a igreja é exatamente para isso, para receber essas pessoas, para nós nos apoiarmos, para essas pessoas verem que existe um Deus que carrega o nosso fardo, que alivia o nosso jugo. Então, ali são pessoas que estão procurando e que vão errar. É preciso, gente, eu falo isso em várias conversas, em vários dos nossos bate-papos, é preciso que a gente tire os olhos do homem, porque nós, homens, não somos exemplos de nada, e coloquemos os nossos olhos, o nosso foco na cruz, no nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. É Ele quem vai te ajudar. E pode ter certeza que se uma pessoa te magoou, te ofendeu, te decepcionou, te constrangeu, existem outras que querem pedir perdão, que querem caminhar do teu lado, que querem orar contigo, que querem fazer a diferença na tua vida, porque os olhos dessas pessoas estão em Cristo Jesus. Amém? Então, na igreja, alguém vai orar por ti, alguém vai te corrigir em amor, e se não for em amor, não é de Deus. É esse discernimento que a gente precisa ter. Alguém te sustenta quando tu não está aguentando. Congregamos também, gente, para adorar ao nosso Senhor. Os cultos não são cultos para o homem, são cultos ao Senhor. A gente vai no culto para prestigiar, para celebrar, para agradecer o nosso Deus, Jesus Cristo. O culto não é para o homem, o culto é para Deus. Existe algo, gente, que é poderoso na adoração coletiva. Porque os cultos na igreja evangélica, elas iniciam sempre com louvor, com adoração ao Senhor. E a adoração coletiva, ela é poderosa. Quero ler contigo lá em Mateus. Deixa eu abrir aqui bem rapidinho. É Mateus, capítulo 18, versículo 20. Diz assim: porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. 2 ou 3 em meu nome. Em nome de quem? Em nome da Karen? Em nome da Carla? Em nome do Paulo? Em nome do Joãozinho, da Beltraninha, da Ciclaninha? Não, reunidos em nome de Jesus. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, em nome de Jesus Cristo, ali ele estará junto. Ali ele estará conosco. Gente, Deus está em todo lugar, sim, Ele está em todo lugar, mas existe uma manifestação especial, existe uma manifestação diferente do reino dos céus, quando nós nos reunimos em conjunto para celebrar e cultuar o nosso Deus. O ambiente de fé coletiva, ela proporciona aumento da sensibilidade espiritual, ela fortalece a nossa fé, ela gera transformação. Congregar, gente, nos mantém vigilantes. Hebreus 10, 25, que foi o que eu li no início do nosso bate-papo, da nossa conversa, deixa eu abrir aqui só para confirmar. Isso mesmo, Hebreus 10, 25 termina com um alerta. Tanto mais quanto vedes
o que o dia se aproxima, que o dia se aproxima. Que dia? Quanto mais perto da volta de Jesus. Quanto mais perto a gente vê que o dia da volta de Jesus está se aproximando, a gente precisa estar mais unidos. A gente precisa estar mais fortalecidos. Em união, em unidade. A igreja, gente, ela nos mantém sim, é preciso que a gente entenda isso, que ela nos mantém despertos, alinhados, firmes na fé. A igreja tem o seu propósito, tem o seu papel a cumprir. Muitas vezes, eu sei disso, a igreja deixa a desejar porque dentro dela estão pessoas doentes espiritualmente, querendo aprender, buscando do Senhor. E às vezes elas vão falar contigo com aquele pouquinho, com aquele bocadinho de nada que elas têm. E acabam por enfiar as mãos pelos pés. Por isso que o nosso alvo é Cristo. Estamos na igreja para aprender, para estarmos em unidade, porque é uma ordenança do Senhor que nós não deixemos de congregar, que pelo contrário, nos últimos dias, ou seja, quanto mais próximo a gente vê que está o dia da volta de Cristo, que mais unidos nós permaneçamos. Quem para de congregar, gente, normalmente vai parando aos poucos, vai deixando de ir, deixa de ir um dia, deixa de ir uma semana, deixa de ir um mês, ou corta abruptamente, assim, né? Não vou mais, pronto, não vou, deixei, não quero mais, né? Mas daí o que acontece? A tua vida espiritual começa a esfriar, tu te afasta dos irmãos, das irmãs da igreja, e começa a relativizar o pecado. E isso é um perigo, gente. Ah, mas mentir nem é tão pecado assim. Eu posso contar essa mentirinha aqui? Ah, olha lá o troco do caixa. A moça não viu e me devolveu no troco R$5. Ai, ninguém vai ver que ela me deu R$5. Isso é roubo. Tu tá roubando. E no final do dia vai faltar no caixa dela e ela vai ter que pagar. Gente, a gente não pode relativizar o pecado, porque não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Os olhos do Senhor estão atentos para isso. A gente não tem que ficar pensando, ai, o que o irmão vai falar, o que a irmã vai falar. Não, a gente tem que pensar, o que o Deus está vendo sobre a minha pessoa, sobre o meu caráter. Eu estou aprendendo ou não? A gente não pode relativizar o pecado. E para finalizar, gente, se tu tá afastado da igreja, se tu tá desanimado ou criando desculpas para não congregar, para não buscar a igreja, hoje é dia de voltar. Hoje é o dia do teu reencontro com o Pai, igual o filho pródigo. O Pai está te esperando de braços abertos. Ele não vai te xingar, ele não vai brigar contigo, ele não vai te castigar. Volta para casa, o Pai está te esperando. Hoje é dia de voltar. Oh, glória a Deus, vai ter festa no céu. Não por obrigação, gente, não é por obrigação, mas porque a gente precisa disso para viver espiritualmente, para entender. Essa carne aqui é só um casulo. É um casulo que abriga a nossa alma e o nosso espírito. E a gente tem que alimentar o nosso espírito, porque é ele quem vai voltar para a casa do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nos perdoa quando negligenciamos a comunhão. Coloca em nós um coração que deseja estar na tua casa, Pai.
que valoriza o corpo de Cristo e entende a importância de congregar. Tira toda a frieza, todo o isolamento e reacende em nós a alegria de estar na tua presença, junto com os irmãos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Então, o que eu quero dizer para ti, eu quero encerrar dizendo para ti é: volta. Hoje é dia de voltar para a casa do Senhor, para os braços do Pai. Ele está te esperando. Até amanhã, se Deus quiser.